Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha as nossas aulas. E na aula de hoje nós vamos ver como a gente consegue fazer uma apresentação em sua última parte, tá? Na parte 5. Nessa parte 5 o que eu quero discutir com vocês são algumas dicas eficientes aí que vão trazer uma maior tranquilidade para você no momento da sua apresentação. Então bora lá. Só para a gente finalizar, né, aqui a parte 5, a gente já viu aí ao longo das outras apresentações esse sumário, mas é importante para vocês relembrarem tudo aquilo que a gente já viu. Na primeira parte, no passo 1 da nossa aula, a gente viu como a gente consegue superar o medo de falar em público. Na parte 2, a gente viu a importância e como a gente deve se preparar com antecedência para a nossa apresentação. No passo 3, a gente viu como chamar a atenção para efetivamente aquilo que é importante ao longo do nosso resultados, da nossa metodologia, da nossa apresentação em si. No passo 4 a gente conversou um pouco sobre o preparo dos slides, o que é que diferencia o slide bom de um slide ruim. E nesse passo 5, que é a aula de hoje, eu vou trazer para vocês algumas dicas para o momento da apresentação, tá? Algumas informações relevantes que vão trazer uma calma um pouco maior para vocês e que vão possibilitar aí uma apresentação mais tranquila. O que essas dicas vão trazer para vocês são algumas experimentações minhas ao longo do tempo e algumas dicas de conceitos gerais, tá? Que tornam mais simples e mais prática a apresentação e o próprio entendimento dos resultados por parte da sua plateia. Então, o que eu estou querendo aqui apresentar são informações úteis para que no momento da apresentação você consiga manter aquela calma e que todo o preparo com antecedência que você teve, né, e todo cuidado que você teve ali com a preparação dos seus slides seja reproduzido na forma de uma apresentação muito satisfatória para quem estiver lhe assistindo. A primeira dica que eu quero deixar aqui para vocês é que vocês não economizem nos exemplos, tá? Os exemplos vão tornar a sua apresentação muito mais plausível e muito mais inteligível para a sua plateia. Então, quando você estiver apresentando os conceitos das suas apresentações, se estiver apresentando conceitos e informações úteis à sua plateia, sempre se utilize de exemplos, tá? Sejam esses exemplos reais ou não, mas os exemplos vão tornar a sua apresentação muito mais interessante. Quando a gente fala aí de, por exemplo, números, né? Quando você estiver falando ali alguma informação numérica à sua plateia, por exemplo, vou falar sobre a produtividade de um determinado micro-organismo, trazendo aqui para um exemplo muito mais próximo da nossa realidade aqui na engenharia química. Essa produtividade, por exemplo, sendo um número de 3,5, ela não representa muita coisa, porque a gente não sabe se ela é alta, se ela é baixa, em comparação com outros sistemas que a gente tem na literatura. Então, a minha sugestão sempre é, traga dados reais, pegue exemplos significativos de outros cultivos que tenham micro-organismos iguais, micro-organismos parecidos, e compare esse valor de 3,5 com o que você tem na literatura. Está próximo do que a gente tem? Está distante? É uma realidade plausível? Então, essa numeração, esse uso, né, desse número 3,5, ele não tem significado a não ser que ele esteja comparado com alguma outra coisa. Então, o uso de exemplos vai agregar um valor muito grande à sua apresentação. Esse é o ponto principal, tá? Essa exemplificação ainda vai auxiliar a sua plateia na retenção da informação. Vai ser muito mais simples para a sua plateia reter aquilo que você está falando se você estiver fornecendo exemplos ao longo daquilo que você fala. Conecte esses pontos para a sua plateia, dê a eles essa noção acerca da grandeza dos fatos daquilo que você está apresentando. Isso aqui vai ser muito mais fácil se você estiver usando comparações para efetivamente realizar aí essa caracterização do seu resultado, ou da sua metodologia, ou da sua própria conclusão do seu trabalho. Use de bom humor, né? O bom humor é sempre bem-vindo no momento de uma apresentação, mas não abuse dele, tá? A pessoa que está ali sentada, muito provavelmente, se ela não estiver no show de stand-up, ela não está interessada em uma contação de histórias e piadas, ela está interessada na apresentação que você quer passar no meio acadêmico. Então, o bom humor é sempre bem-vindo, fazer uma piada vai ajudar realmente a reter a atenção da sua plateia, mas não abuse disso, tá? Se a pessoa quiser dar muita risada, ela vai no show de stand-up ali, é muito mais interessante para ela. Se você não costuma ser bem-humorado no seu cotidiano, não tente fazer isso na apresentação, tá? Aí você realmente vai estar fadado ao fracasso, porque isso vai soar de forma muito artificial e as pessoas vão perceber. Se você é uma pessoa mais séria, mais tímida, mais comedida, não abuse de bom humor no momento da sua apresentação. Você vai com certeza caminhar para o fracasso seguindo esse caminho. Um outro detalhe muito importante é a atenção para a sua postura, tá, no momento da apresentação.
Durante sua apresentação, você não se comunica apenas verbalmente, os seus gestos, né, a sua gesticulação, a entonação da sua voz, a sua postura, também fazem parte da sua estrutura de comunicação. Não utilize, né, o laser como se ele fosse um sabre de luz de um cavaleiro Jedi ali ao longo da sua apresentação. Não fique igual um louco com o laser para lá e para cá, porque, né, ele vai acabar atingindo os olhos da sua plateia, e isso é um fato muito incômodo, tá? Já aconteceu comigo algumas vezes de eu estar sentado assistindo a apresentação de alguns alunos que estavam com pointer, e ele nervoso, ele pressiona o pointer aqui e não solta ele por mais nada. E aí o que acontece é que a gente tem que ficar se esquivando ali na plateia para que o pointer não atinja o olho da gente ao longo da apresentação. E de forma nenhuma, nunca mesmo, fique de costas para a sua plateia, sempre fique de frente para a sua plateia. Isso vai trazer a plateia, né, ou de frente ou de lado, ali nos momentos que você tiver que dar uma olhada no seu slide para se basear, mas nunca dê as costas à plateia, isso nunca é interessante. Outra dica muito importante, tá? De forma nenhuma aponte suas falhas, aquele esqueci, e isso aí não é legal. Não faça isso ao longo da sua apresentação, tá? É muito chato para quem está assistindo que você fique se desculpando o tempo inteiro ao longo da sua apresentação, né? Quando você tem algum esquecimento, você fala, gente, desculpa, esqueci. Deixa para lá, vamos seguir para frente. Só você sabe como sua apresentação deveria ser. Foca nisso e vamos seguindo dentro daquilo que você lembra. Na grande maioria das vezes, né, a plateia não ia nem perceber seu erro. Então, ele está percebendo porque você mesmo está enfatizando que você esqueceu e que você errou. Pense nisso toda vez que você estiver aí no caminho desse auto-suicídio mais uma vez. Então, toda vez que você tiver um esquecimento, não enfatize isso para quem está assistindo. E muito provavelmente essa pessoa não vai nem perceber que você esqueceu. Ela pode até entender que existia a necessidade de uma informação ali que foi suprimida, mas ela não vai entender, ela pode entender, né, que isso foi não um esquecimento, mas sim que você achou, julgou, né, que não seria interessante incluir essa informação naquele momento. Então, não faça isso, não é nada interessante que você cometa esse tipo de apontamento de falha ao longo da sua apresentação. Tome muito cuidado com seus vícios de linguagem, né? Se você assistiu às aulas anteriores, você percebeu que eu usei muito tá, usei muito eu até estava me forçando aqui, na grande maioria das vezes, para fazer isso. Por quê? Para apresentar para vocês que isso é um vício, acontece naturalmente, muitas pessoas têm o vício do tal, quem mora em São Paulo, por exemplo, tem muito vício do e isso acaba por alcançar, né, e atingir a sua plateia de uma forma não muito interessante, tá? Ela acaba por meio que dividir, né, o raciocínio da sua plateia em relação àquilo que vem como seu próprio raciocínio ali verbal da sua próxima fala. Então não é interessante esse uso de vício de linguagem, tá? Eles são, com certeza absoluta, o mais complicado de ser consertado ao longo de sua carreira aí como interlocutor. Vocês vão perceber isso ao longo do tempo aí que vocês estiverem falando. Grave suas apresentações, depois escute e você vai encontrar pelo menos 3 vícios de linguagem, eu garanto isso para você. No mínimo 3 vícios você vai observar ao longo de sua fala. Quando você conseguir se livrar de um desses vícios, pode ter certeza que você vai acabar arrumando outro vício. E é por isso que é importante que a gente se policie sempre, que a gente faça apresentações, grave as apresentações que a gente está fazendo, para que a gente consiga efetivamente eliminar esse tipo de vício de linguagem da nossa forma padrão de apresentação. Por fim, demonstre entusiasmo, né? É muito chato que a gente acompanhe uma apresentação, né, de uma pessoa que está ali entediada em estar fazendo a apresentação. Então, não deixe sua plateia cair no tédio. Da próxima vez que você estiver preparando uma apresentação, pense em como você consegue incluir a sua personalidade dentro dessa apresentação para garantir que a sua plateia fique o tempo inteiro entretida com a sua apresentação. É muito mais interessante para a plateia assistir uma apresentação na qual ela está imersa ao longo da apresentação do que a plateia assistir uma apresentação que seja completamente tediosa para ela. A maioria dos apresentadores, o que acontece é que a gente entra em um modo de apresentação e daí a gente procura remover toda e qualquer emoção da fala, né? Isso não é interessante, não é esse o melhor caminho para fazer uma apresentação. O melhor caminho é que você tenha entusiasmo com o seu tema, que você apresente, né, para a sua plateia o seu tema com um grande entusiasmo. Porque se você realmente não tiver entusiasmo com aquilo que você está falando, como é que você espera que a sua plateia prenda a atenção e consiga acompanhar aquilo que você está falando de forma interessada? Uma outra informação importante, tá? Em eventos online, que são muito comuns aí durante a situação de pandemia que a gente está vivendo, vocês estão tendo aulas online, apresentando os TCCs de vocês de forma online,
Utilize sempre o recurso de câmera, tá? Observem que isso vai trazer um link muito maior entre você como apresentador e quem está lhe assistindo, tá? Isso vai facilitar a absorção do tema por parte da plateia, do seu público aí dentro dessa apresentação online. Então, mesmo que você tenha aí alguma dificuldade, o uso da câmera vai facilitar muito essa interlocução e essa troca de informações, sempre que possível, claro, né? A gente entende que tem dificuldades relacionadas a isso, muitas vezes até a própria conexão de internet dificulta a passagem da imagem, mas sempre que possível se utilize do recurso audiovisual aí da câmera dentro dessas apresentações em formato aí online. Então era isso, pessoal, essa é a última aula do tema, como eu falei com vocês, essa parte 5, espero ter agregado algum conhecimento aí com essas aulas, com essa temática aí de como fazer uma boa apresentação acadêmica. Como eu já falei nas outras, estão aqui as minhas formas de contato, caso de dúvidas é só a gente se comunicar por lá. Obrigado aí a você que acompanhou as 5 partes, né, extensivamente 5 partes para discutir esse tema, mas é um tema muito relevante, espero que tenha agregado informações aí para vocês. A gente se encontra na próxima aula. Até lá, pessoal.